Olá, muito boa tarde a todos que estão aqui ao vivo. É um prazer ter mais gente assim interessada nesse tema, nessa energia desse momento dessa aula aberta. Mas também muito boa tarde, bom dia, boa noite para quem está vendo gravado. Eu espero que essa aula seja um momento de uma energia muito boa, acima de tudo, acima do conteúdo, acima de tudo de gostoso que a gente vai falar aqui. Seja um momento em que cada um que está aqui ou cada um que veja gravado sinta a possibilidade de um momento de paz, de autoconhecimento, de mais alegria, mais amor e mais paz na vida. Hoje a gente vai falar nessa aula aberta sobre a palestra 12, que é o trabalho do espírito, a vida no mundo espiritual. Para quem eventualmente não conhece o Pastor, né? Quem está aqui talvez está vindo pela primeira vez, está tomando o primeiro contato, você que está vendo gravado também, o Pastor que é um caminho de autoconhecimento que nos ajuda a conhecer e revelar mais o que a gente tem de mais divino, qualidades que estão às vezes um pouco distorcidas, que a gente se perde ali em medos, orgulhos, obstinações e outras distorções, e o Pastor vai nos ajudar a trazer o que há de mais divino em nós. Para isso, a gente usa uma base de 258 palestras, textos que foram canalizados por Eva Pierracos entre 57 e 79, canalizando uma entidade chamada de O Guia, e utiliza 5 ferramentas para fazer todo esse trabalho, que é a prece, que trabalha no trabalho de revelar esse divino. Então, usa a prece, a meditação como ferramentas bastante importantes, usa um exercício chamado de revisão diária, usa o estudo das palestras, que acontece, por exemplo, numa aula aberta, mas também pode acontecer para casos mais específicos, para o seu trabalho pessoal, em encontros individuais ou encontros em grupo. E a vivência dos ensinamentos das palestras na vida prática, porque nada adianta você estudar, saber, conhecer, mas deixar isso só como um conhecimento interno. E hoje, qual vai ser a nossa dinâmica? A gente vai ter momentos de prece e meditação, a gente vai estudar alguns trechos de palestra, vai fazer um exercício, não vai fazer a revisão diária, ou seja, vamos passar por quase todas as ferramentas, porque a revisão diária exige um pouco mais de autorrevelação, então a gente faz isso nas sessões individuais ou em grupo. Mas eu só peço para que quem está aqui ao vivo que se mantenha nas partilhas, em dúvidas, né, o que quiser trocar, fale um pouco das sensações, das dúvidas, dos insights a respeito do conteúdo da aula. Porque a aula está sendo gravada, então a ideia é não deixar aqui nenhuma história pessoal sua ou de alguém que você conhece gravado aí é, na aula de hoje. Tudo bem? Acho que todos que estão aqui já estão de acordo, porque colocaram lá na ficha de inscrição. Então vamos começar nossa aula de hoje. Para isso, eu vou convidar a gente a usar as duas primeiras ferramentas, que são a prece e a meditação. E para essa meditação, eu vou usar o texto que eu libero toda quinta-feira, um texto que eu fiz inspirado e baseado nessa palestra, de forma que quem está vendo gravado talvez queira só aproveitar até esse momento, aproveite e fique pelo menos com um pouco da essência dessa palestra. E com o tempo vai vendo a aula inteira, veja aí como é melhor para você. Então, para isso, eu vou convidar cada um aqui que está ao vivo e você que está vendo gravado a fechar um pouco seus olhos e fazer a sua prece pessoal, pedindo que aqui nessa aula aconteça o melhor, segundo a vontade de Deus. E vai se abrindo para esse texto, para que ele penetre nas camadas mais profundas de todos os seus corpos, físico, mental,
emocional e espiritual. A vida não para. Quando olhamos para a morte, quase sempre vemos um ponto final, o fim da história. Mas na verdade, a morte é só uma vírgula. A vida continua, só que em outra página. O mundo espiritual não é um lugar distante, nebuloso ou inacessível. Ele é tão real quanto o ar que respiramos, mesmo que não possamos tocá-los com as mãos. E nele, assim como aqui, existe movimento, aprendizado, encontros e trabalho. Sim, trabalho. Porque o espírito não fica parado, adormecido ou esperando eternamente. Cada alma leva consigo a bagagem do que constrói aqui, os dons que cultivou, os amores que viveu, os nós que ainda precisa desfazer. E com isso, continua seu caminho. Algumas vezes, o trabalho é de cura, limpar as distorções, reencontrar a verdade, dissolver o medo. Outras vezes, é de serviço, apoiar os que ainda caminham na terra, inspirar, proteger, sustentar. E sempre o trabalho é de crescimento, porque a vida espiritual é expansão contínua, movimento em direção ao amor. O mais belo é perceber que esse mundo não está separado do nosso. Não existe um lá e um aqui completamente apartados. Os dois planos se tocam, se entrelaçam, se comunicam. Às vezes em silêncios, às vezes em intuições, às vezes em presenças tão sutis que só o coração percebe. Por isso, quando vivemos na Terra com verdade, com amor e com entrega, já estamos colaborando com o mundo espiritual. Estamos afinando o canal que nos liga a ele. E quando chegar a hora da travessia, não será um salto no desconhecido, mas um retorno natural a uma realidade que sempre esteve conosco. A vida não para, ela só muda de forma. E em cada forma, aqui ou lá, existe a mesma oportunidade: aprender a amar mais, servir mais e ser mais inteiro. Vai vendo o que esse texto traz para você. Se quiser, faça uma anotação, para que aí a gente comece a se abrir para os trechos da palestra que nós vamos estudar. Muito bem. Conseguem ver aí o PowerPoint de novo? Dá um sinalzinho, assim. Então, como essa palestra começa? Trago-lhes divinas bênçãos, meus queridos amigos. Ouve-se as pessoas dizerem repetidamente: se Deus existe e realmente existe uma ordem divina, como podem acontecer tantas coisas terríveis na Terra? Vocês todos sabem e aprenderam que os seres humanos criam seus próprios destinos. Que tenham que carregar fardos tão pesados é o resultado de quebrarem leis espirituais com frequência e inconscientemente. Então aqui é um pouco da toada. Primeiro, eu sempre gosto de reforçar, né, esse como um caminho de desenvolvimento espiritual. E o guia nas palestras e nos encontros sempre traz as bênçãos como começo. Então, cada um que está aqui pode sentir também essas bênçãos que ajudam a criar um campo de paz. Porque a ideia desses momentos é você realmente parar um pouquinho dessa agitação e receber bênçãos, fazer uma conexão do seu corpo espiritual com os corpos espirituais dos seres que criaram esse conteúdo. Então eu gosto de reforçar esse lugar das bênçãos que começam em cada palestra. E aí ele vai falar hoje um pouco sobre essa relação das coisas terríveis que acontecem na Terra, realmente terríveis por um certo olhar, mas também um olhar de autorresponsabilidade, que às vezes é difícil de aceitar, mas é um dos pilares do Patrick, que é saber que
as coisas que acontecem com cada uma das pessoas têm um componente de autorresponsabilidade, de que em algum lugar a gente se desviou das leis espirituais e isso tem uma consequência. Pode ser uma consequência imediata, mas pode ser uma consequência que aconteça até numa encarnação futura. É porque dentro do Pessoa que é aceito e trabalhado a reencarnação, ainda que se trabalhe muito a vida no momento presente. Mas se trata da lei de causa e efeito, qualquer tipo de desconforto, desgraça, coisas terríveis que acontecem com cada ser humano. Tudo bem? Deixa eu ver se teve algum comentário da Clotilde aqui. Alguém mandou mensagem? Sim. Então, vamos em frente. Se somente uma pequena parte da humanidade semeasse a paz, as guerras não existiriam, apesar de alguns políticos inescrupulosos. A maioria, incluindo os meus amigos aqui, abriga pensamentos de ansiedade, se não pensamentos de ódio, de desconfiança e separação, como entre um grupo e outro. Tudo isso viola a lei da irmandade. Cada pensamento desse tipo, cada emoção é uma contribuição significativa para irromper a guerra. Olhem para alguns de seus irmãos com os quais talvez tenham dificuldades. Pode ser que esses tenham ferido e os tenham ferido e vocês não consigam superar ou entender isso. Contudo, tentem olhar a questão de outro ponto de vista. Tentem ver que talvez a outra pessoa tenha reagido a você por cegueira, ignorância e grande insegurança interior, erroneamente tentando se proteger. Então aqui ele traz dois componentes importantes e um primeiro passo. O Petro que ajuda muito com dicas, ferramentas, orientações. Então, a primeira coisa é que ele fala assim: se uma pequena parte da humanidade semeasse a paz, as guerras não existiriam, apesar dos políticos. Então, isso a gente pode dizer assim: hoje, provavelmente, a pequena parte que semeia a paz, porque já existe gente que semeia a paz. Eu, inclusive, acredito que este momento aqui, transmitindo essa aula aberta, semeia a paz. Tanto que eu venho trazendo, ó, vamos criar aqui um momento de paz, né, como uma semente de paz. E tem muita gente que faz isso, mas o percentual das pessoas que faz isso ainda não é suficiente para chegar nessa quantidade aí que o guia fala, que se chegasse nessa pequena parte, as guerras não existiriam. Ainda assim, a gente vê que está maior, porque a quantidade de guerras que a gente vê hoje, comparado a 100 anos atrás, por exemplo, está menor. Então, estamos nesse caminho e é um convite para que todos aqui semeiem a paz. E qual o caminho que ele vai dizer para fazer isso? Não é semear a paz só fora de você. Eu vou fazer algo para que os outros fiquem em paz. É um trabalho de aumentar a própria paz. E como fazer isso? Reconhecendo que nós temos dentro de nós sentimentos de ódio, de desconfiança, de separação. Isso faz parte de todo ser humano. E que a gente vai ver como a gente tenta esconder isso. E o guia vai convidar a gente a não esconder, não. Reconhecer que sim, com determinadas pessoas, eu sinto muito ódio, ressentimento, raiva. E aí, essas pessoas são as pessoas que nos ajudam a ver aquelas partes nossas que a gente tenta esconder. E ele vai começar a dizer: vamos trabalhar isso, porque todo pensamento é, de separação entre eu e o outro é a violação de uma das leis espirituais, que é a lei da irmandade. Somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, como almas, né? Então, que tal começar a pensar, nossa, aquele irmão que me irrita, que me traz raiva, que me incomoda, no fundo, e que eu quero me separar dele por causa disso, porque é totalmente diferente. Alguém que me traz raiva e eu paro, olho, analiso a minha raiva, percebo da onde que ela vem. Isso, aí eu estou unido à situação, eu percebo a situação e me trabalho. Agora, se vem um pensamento de separatividade, eu quero me separar daquela fonte de incômodo. E isso não permite que eu faça um trabalho pessoal
de criação da paz em mim. E aí, ele está dizendo que se eu conseguir olhar, só de eu fazer um olhar assim, eu acho que aquela pessoa reagiu por cegueira, talvez por ignorância. Só isso já te coloca num outro lugar, te coloca num lugar de mais paz. Porque vai dizer assim: ah, entendi. Ocorreu isso, eu posso começar a perceber isso como um processo humano. Tudo bem? Comentários, insights, reflexões? Vamos em frente. E agora, meus queridos amigos, eu gostaria de atender o desejo de alguns amigos e, como exceção, falar da vida nos mundos do espírito. Tudo o que vocês têm no seu mundo também existe no mundo espiritual e muito mais, pois os objetos terrestres são apenas o reflexo, a imitação das coisas espirituais correspondentes. Existe um número infinito de esferas, da mais superior e da mais pura e profunda a mais pura, a mais profunda e a mais impura, com gradações imensuráveis. Nem todos os seres que já estão sujeitos ao ciclo da encarnação já estão nas esferas espirituais mais altas. Estes precisam se desenvolver mais. O mundo superior é o que nós chamamos a casa de Deus, embora isso não deva ser entendido literalmente. Espíritos de desenvolvimento superior que ainda não vivem na esfera mais alta recebem acesso ocasional a esses esplendores superiores. Então, primeiro eu gostaria de mostrar como o Peça, apesar de ser um trabalho de um caminho de desenvolvimento espiritual, o próprio guia não fala tanto assim dos mundos no espírito, os mundos do espírito, porque a ideia é nos ajudar aqui com a nossa vida terrena. A grande parte das palestras, a grande maioria vai falar dos nossos desafios aqui. Mas como exceção nessa palestra ele decidiu falar para mostrar que existe sim uma conexão entre esse trabalho e o nosso trabalho de alma, o nosso trabalho espiritual, o trabalho do nosso espírito, que veio desse mundo espiritual e está encarnado aqui. E ele traz uma reflexão que já é muito falada também em outras linhas, mas ele traz essa questão de que a nossa vida material é um reflexo da vida do espírito e que tem uma infinidade de esferas. Isso que eu acho mais interessante do que ele traz nessa palestra. Porque a gente fica imaginando o mundo espiritual como um lugar, um lar, um espaço. E, na verdade, ele tenta expandir isso para um lugar sem borda, assim, de tão grande que ele pode ser. E ele vai falar de esferas tanto bastante densas, que a gente nem conseguiria acessar, não consegue ver porque é mais denso do lugar onde a gente está, até as esferas de mais alta vibração, até a casa de Deus, onde estão os espíritos muito próximos a Deus. E o que eu acho interessante desse trecho é que de vez em quando espíritos que estão nas esferas altas, mas não nas mais altas, recebem certos insights, certo acesso ocasional a esse lugar superior. E aí a gente pode olhar isso como uma coisa lá do mundo dos espíritos, mas a gente pode trazer para a nossa vida, fazendo essa ponte. Porque é possível que muitos aqui já tenham sentido de que você está numa meditação, ou você de repente tem um acesso ao mundo superior, que não é lá aquele acesso da casa de Deus, mas é um acesso a uma vibração um pouco mais alta do que o seu normal. E isso estimula, isso anima, isso dá força para que a gente continue na luta do nosso crescimento. Então, do mesmo jeito que acontece lá nas esferas mais altas, acontece aqui com a gente. E que quando a gente sair desse plano e for para o mundo dos espíritos, vai ter mais trabalho, vai ter o mesmo movimento. Então é um pouco do que está trazido no texto que eu criei. O trabalho não para. A gente acha, ah, pronto, quando eu morrer eu descanso. Não é verdade. É um trabalho que continua. E acontece aqui na Terra, acontece quando a gente está desencarnado também. Isso traz alguma reflexão para vocês? Heitor, tentando entender Hum. essa última parte, quando ele diz assim, que espírito de desenvolvimento superior ainda não estão, né, nessa esfera.
mas recebem esse acesso. Isso significa que esses espíritos já desenvolvidos podem estar aqui entre nós, mas que ele ainda não está nessa esfera, né? Mas Sim, ao mesmo tempo recebendo apoio, suporte. isso é uma possibilidade, mas o que eu entendo que ele está falando aqui, porque às vezes a gente acha que o mundo do espírito, tipo, eu desencarnei, eu fui para o mundo do espírito, é um lugar fixo, é um lugar que tem uma esfera só, uma vibração só. E o que ele está dizendo é que não Hum. é. Então, mesmo quando a gente desencarnar, eu vou dar um exemplo assim: a casa de Deus é a vibração 10, tá? Mas existe a vibração 9, a vibração 8, a vibração 7, a vibração 6, a vibração 5, até a vibração de pessoas, de espíritos desencarnados e de alta evolução. Então é como se tivesse É uma assim, frequência, não é isso? isso, É uma mas de frequência desencarnar. onde eu estou vibrando. É nesse Isso, sentido? mesmo Aham. dos desencarnados. Então, digamos que a gente aqui encarnado está na vibração A5, vamos dizer assim, a E5, porque nós estamos encarnados. Mas existe espíritos muito superiores a nós que estão na vibração desencarnado um, estão na primeira ali dos desencarnados evoluídos. Tem a 2, tem a 3, tem a 4, assim. Então, para a gente tirar a imagem de que foi para o mundo espiritual, pronto, já está evoluído. Não. Tem o caminho de aumento da vibração, ele é infinito até chegar nessa casa de Deus aí. E é o mesmo trabalho que a gente está fazendo aqui de elevar a nossa vibração, espíritos desencarnados estão fazendo também. Ficou mais claro, Ok. Francisco? Ficou sim. Obrigada. Mais alguma coisa? Eu gostei muito da pergunta de Zidomar, porque traz até um apaziguamento, assim, que muitas vezes a gente quer, né? Tipo, meu Deus, eu ainda estou assim, a gente vai para esse lugar de julgamento, de culpa. Aí vem, mas se esses seres superiores, assim, ainda tem um nível, né? Ainda precisa galgar, aí vem isso. Não que isso Ajuda, vai né? trazer, não que isso vai trazer comodismo, mas, tipo assim, traz uma calmaria, tipo, calma, que é muito mais além. Tem chão. E ajuda a diminuir o perfeccionismo, né? Esse lugar, eu vou alcançar um nível tal. Tem mais nível, você vai alcançar um nível tal, tem outro. Então, relaxa, relaxar do perfeccionismo ajuda. Vamos em frente. Aí ele vai falar um pouquinho das esferas, olha que interessante. Uma esfera no mundo espiritual poderia ser chamada de esfera da ciência. Contudo, não é como sua ciência humana. Todo conhecimento que existe, o qual a humanidade descobre apenas parcial e gradualmente, é abertamente mostrado. Existe a esfera da história, se posso chamá-la assim. Esta não trata apenas da história da Terra, mas também da história da criação. E aqui tudo pode ser observado. Existem esferas de purificação, das quais a Terra é uma. Essas esferas de purificação existem em vários níveis de desenvolvimento. Existem, além dessas, muitos tipos de escolas e universidades. Existem hospitais, meus queridos, onde as almas aflitas são cuidadas e curadas. Existem locais de descanso, também em diferentes degraus. Então, olha que interessante. Lá no mundo espiritual, nessas esferas, é como aqui, só que em um nível de consciência muito maior. Então, a esfera da ciência traz todo o conhecimento que existe no universo. E a nossa humanidade pega só um pedacinho e vai pegando mais desse lugar à medida que evolui. Então, essas grandes inovações, né? Pega hoje, por exemplo, a energia solar, que está, de repente, disponível aí, no mundo inteiro. Há 30 anos atrás não estava dessa forma, não tinha essa possibilidade. Hoje tem. Então, isso foi sendo trazido, foi sendo disponibilizado. E ele traz também o fato da Terra, onde nós estamos, ser uma esfera de purificação, mas não é a única. Então, para cada nível de ser, tanto para vibrações mais altas como para vibrações mais baixas, existem esferas específicas. E aqueles seres que estão ali, como nós estamos aqui, estamos nos purificando
com uma série de ajudas, por exemplo, todo esse conteúdo do Pessoa ajuda a nossa purificação, todos os conteúdos de linhas espirituais sérias também ajudam a purificação de seres que sintonizam mais com outras linhas. Então, tudo isso é um caminho de purificação que nós estamos passando aqui. Quem se purifica, termina essa encarnação e, se precisar voltar para cá, vai voltar em novos desafios para continuar na purificação. Tudo bem? A ideia central é que tem esferas. Fala, Zildomar. Para mim fica confuso, porque assim, ao mesmo tempo que eu escutei, na verdade, me corrija se eu estiver errada, você dizendo que não se trata de um lugar, mas quando é falado, dá a impressão de que é um outro lugar, Não, por que não é. que você entendeu que não é um lugar? Eu entendo também que são lugares, não é um lugar só. São vários lugares. Entende? Não Então, é encarnado, a gente está aqui na Terra, é isso, que é um isso? lugar. Desencarnado, nós vamos para um outro lugar. Isso. Que tem Pronto, várias era isso. esferas. Aham. Ah, são esferas distintas. No caso, quem está encarnado fica numa determinada esfera, quando desencarna vai para uma outra, não é assim? Isso. E do mesmo jeito que a gente muda de esfera, por exemplo, a gente está na Terra, que é uma esfera, certo? Agora, quando eu desencarno, o que eu entendo é que eu vou passar um tempinho lá na esfera da história. Aí você vai lá e fica um tempo lá, como alma, na esfera da história. Agora eu quero ir um pouco para a esfera da ciência. Então, são várias esferas aonde você trafega a partir do seu livre-arbítrio. E quando a gente trafega também nas esferas do medo, nas esferas da dor, também é um lugar onde a gente decide com o nosso livre-arbítrio ir. Ficou mais claro? Ficou. E aí eu fico pensando que desencarnar também é uma escolha nossa, de uma forma inconsciente. O guia fala que o eu superior trabalha nessa decisão aí para escolher quando que a encarnação já não tem mais o potencial necessário para o crescimento e usa, né, de uma forma muito sábia o processo de desencarnação para fazer o que é possível. Então, Está dentro da nossa missão, né? Se desenvolver espiritualmente. Quando isso pode acontecer, pode não acontecer, e aí é isso que vai decidir esse momento? olha, o que eu entendo é uma decisão, uma criação do nosso eu superior. Inclusive, pessoas, por exemplo, que se desviam muito do seu plano, do que precisavam fazer, porque isso pode acontecer. O eu superior pode decidir dar um jeito de finalizar aquela encarnação, porque fala assim, meu, daqui não tem mais o que fazer. Vai ser uma perda de tempo. Então, isso é uma das possibilidades, assim, né? É claro que pode haver alguém que termine a sua encarnação por decisão egóica. A decisão da morte pode ter várias variáveis. Mas acho que o que faz mais sentido para pessoas que estão interessadas na vida é ter no processo de desencarne também um processo de aprendizado, que é o que vai nos ajudar a crescer e estar numa vibração melhor, inclusive em relação ao desencarne. Faz sentido? Faz sim, Heitor. Obrigada. Não. Então, o que acontece depois da morte? Ó, a Zildamar perguntando. O espírito que recém concluiu a sua vida terrestre vê sua vida com tal clareza que não pode mais fingir e dar desculpas como humanos gostam de fazer. Isso não deve ser confundido com o famoso fenômeno pós-morte em que a pessoa vê sua vida se desenrolar frente a seus olhos em sequência muito breve. Isso é outra coisa. Na esfera da purificação, o processo é mais prolongado e dura o tempo necessário para que entendam o que até agora recusaram-se a entender, o que pode ser doloroso. Você realmente sente que se trata de você. É possível que um destino pesado que você tenha sofrido na Terra o tenha deixado muito triste na ocasião.
mas desde que tenha passado bem do ponto de vista espiritual, lhe traz agora, ao experimentá-lo de novo, olhando o filme, um sentimento de infinita paz e a sensação de felicidade por ter passado no teste e aprendido. Então, vamos pegar a própria Eva Perracos, que faleceu por câncer. E ela falava: isso é um processo que eu preciso passar. Então, a questão aqui é como a gente passa pelas nossas dores e pelas nossas alegrias. Por exemplo, a gente está alegre com uma coisa, a gente nega isso, a gente fala: não, não devia ficar alegre, minha vida tem que ser sofrida. É uma forma de ver. Pode ter aí uma imagem de que trabalho espiritual é sempre sofrido. E você pode trabalhar essa imagem. Em outro momento, você está reclamando muito de uma prova. Você fala: meu, isso não devia estar acontecendo comigo, eu estou chateado, não quero, etc. É também uma forma de lidar. O que, que vai acontecer quando a gente desencarna? Todas essas nossas reações, a gente desencarna, vai lá para essa esfera da purificação e tem um processo longo de passar, de olhar para a vida com um olhar espiritual, percebendo aonde a gente reagiu de uma forma alinhada à vontade divina, alinhada ao crescimento espiritual, e onde a gente reagiu de uma forma, meu, que a gente fez besteira. Olhando depois, a gente fala: nossa, me desviei do meu caminho, tal. Mas não num sentido de culpa. Isso pode ser doloroso, porque fica muito claro, mas é não num sentido de culpa, é num sentido de: ah, tá bom, próxima vez eu acho que eu vou ter que criar uma situação parecida para ver se eu consigo reagir melhor. Como que eu poderia fazer isso? Eu precisaria ter conhecido tal coisa mais cedo, precisaria ter outra experiência. Mas eu vou querer ter a chance de fazer melhor algo que, do ponto de vista espiritual, tá? Não é do ponto de vista das regras humanas. É do ponto de vista espiritual eu poder agir de uma forma melhor. Então, o que ele está dizendo aqui é que quando a gente desencarna, a gente passa um tempo revisando nossa vida dentro da esfera da purificação, que é um pouco do que você perguntou, né? O que acontece quando termina? A gente vai para uma esfera de purificação, aí terminou esse processo, a gente vai para uma outra esfera e vai passeando lá onde que a gente quer ir depois desse processo. Tudo bem? Comentários, insights? Então, assim, se nesse processo é possível consertar alguma coisa ou a gente vai só entender? Ó, o que eu entendo é que só de você perceber, você talvez já tenha alguns insights e consiga mudar algo dentro de você ainda como espírito. Vai depender, eu acho que desse trabalho, a avaliação, porque eu, como falei no texto lá inicial, o trabalho continua. Talvez você consiga, de alguma forma, sem encarnar, resolver aquela distorção que ficou presente em você. Agora, talvez você junte algumas distorções e fale: ah, isso aqui eu preciso uma outra encarnação para realmente tentar mudar isso até de uma forma mais rápida, porque aqui o processo é mais rápido, a gente está na densidade, então é mais difícil vencer certas distorções, mas é mais rápido também. Então aí vai ser uma decisão de novo ligada ao livre-arbítrio da alma e dos orientadores que ela buscar e das experiências que ela buscar. Então não tem uma regra fixa assim. Tudo bem? Sim. Muito bem. E aí, nós vamos fazer um pequeno exercício baseado no conteúdo da palestra 14, para quem está vendo o Petro pela primeira vez, que fala de três eus que nós temos. Nós temos um eu superior, onde está o nosso amor, a nossa alegria, nosso poder pessoal, nossa sabedoria, nossas melhores qualidades que não estão distorcidas. Todos temos, por isso criamos aí boas coisas na nossa vida. Nós temos também um eu inferior, aonde estão os nossos medos, nosso orgulho, nossa obstinação, nossa insegurança, e que a gente tenta esconder, desde criança a gente tenta esconder, criando uma máscara, ou um eu idealizado. Essa máscara tem três comportamentos básicos, que é a agressividade, é a submissão ou a retirada. Então, para não verem que eu estou com medo, eu agrido. Isso talvez desde criança. Para não verem que eu tenho um orgulho assim, me acho melhor, tal, que
todo ser humano tem isso em algum nível, eu me submeto, eu falo, eu vou ser humilde, nunca vou pedir nada para ninguém. Ou para não ver a minha obstinação de que eu sou teimoso, etc., eu me retiro. Então você pode ir pensando, ou pessoas que você conhece, ou você mesmo, qual tipo de comportamento desse é mais comum quando algo te tira do sério, algo tira a sua harmonia interna. Porque quando tira a harmonia é porque o eu inferior está gritando lá, está querendo aparecer. E aí, para ele não aparecer, a gente usa esses comportamentos. E também essa defesa é chamada de eu idealizado, que tem os seguintes pensamentos. Eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser forte. Eu não posso demonstrar medo, eu não posso demonstrar minha insegurança. Eu não deveria me sentir assim, eu não deveria sentir medo, eu não deveria sentir orgulho, eu não deveria sentir raiva. Isso tudo cria um eu idealizado de como eu deveria ser. Eu deveria ser assim para viver no mundo. E o trabalho que a gente faz no Pastor é o quê? Usar esses momentos onde o eu inferior aparece, que ele fura um pouquinho essa máscara, ou usar até os comportamentos da agressividade, da submissão, da retirada, para entrar um pouquinho e fazer contato com o eu inferior. Então perceber se naquele momento você está com medo, está no orgulho, está obstinado, está com outra característica do seu eu inferior. Quando a gente se dispõe a fazer isso, a gente trabalha um determinado medo, por exemplo, esse medo diminui. Então eu gosto muito de dar o exemplo do medo de avião. A pessoa tem medo de avião, não assume. Ela fala, nem fala sobre isso, ela só desvia vai sempre de carro e não faz viagem longe. Um dia ela fala, não, na verdade eu tenho medo de avião. Aí procura um terapeuta, procura uma forma de lidar, estuda, tal, resolve esse medo de avião. Aí esse medo já não está mais presente nela. E assim por diante. Aí a gente pega outra característica do eu inferior. Trabalha isso, ele diminui mais um pouco. E isso a gente vai fazendo, fazendo, fazendo. Cada vez que o eu inferior diminui, aparece mais do nosso eu superior. E aí esse é o trabalho que a gente faz, inclusive, como eu citei um pouquinho antes, quando a gente mascara e não mostra o nosso eu superior, onde a gente não mostra a nossa alegria, a gente tenta, ai não, eu tô alegre, mas é melhor ninguém saber, é melhor eu nem contar, porque vão me achar demais, vão achar que eu sou um bobo alegre, é melhor não. E claro, tem lugares e lugares para você mostrar a sua alegria, lugares para mostrar o eu inferior. O guia recomenda muito que todo o trabalho do eu inferior seja feito num ambiente adequado, então, dentro dos grupos de estudo, nos atendimentos individuais. Então, ali é um lugar onde você pode soltar, porque você está amparado, você está auxiliado para fazer esse trabalho. Então, existe o lugar adequado. Mas é importante trabalhar, e esse é o trabalho que a gente faz no PET. Então, para que a gente aqui faça um pequeno exercício, e você que está vendo gravado também, eu vou pedir para que quem está aqui ao vivo coloque no chat uma qualidade de eu superior. Pode ser a mesma, você já veio em outras aulas, pode ser a mesma, pode ser outras, porque a gente tem várias. Eu gosto, tem umas. Semana passada pediram para eu dar exemplos, e aí eu puxei umas cartinhas assim para dar exemplos de qualidade de eu superior. Então tem a responsabilidade, tem a irmandade, tem o deleite, que é aquela capacidade de muita gente não tem, que é de deitar e relaxar, tem a compaixão. Então a gente tem muitas qualidades de eu superior. Eu vou pedir que cada pessoa que está aqui escreva no chat aí uma qualidade sua de eu superior. Quem escreveu já? Vamos ver. A compaixão. Muito bem, temos a compaixão. E aí, quem já escreveu, vai entrando em contato com essa compaixão, percebendo ela em você. Alguém mais? Quem não quiser pôr no chat, pode só anotar essa qualidade. Não tem necessidade de colocar aqui. E aí eu vou pedir aqui a bondade. Maravilha. E eu vou pedir agora para você escolher um momento aí da sua última semana, de hoje até desde a aula passada até aqui, em que você notou que você usou ou a agressividade, ou a retirada, ou a submissão, de um jeito que, pensando bem agora, não era o que você queria ter feito. Então, pega, anota, quem estiver vendo gravado faz uma pausa no vídeo,
anota a sua situação onde você usou a agressividade, a retirada ou a submissão de um jeito que você não gostou. Ah, muito bem. E aí, quem já tem essa qualidade e esse momento, eu vou convidar você a fechar um pouco seus olhos e primeiro ficar um tempo em contato com o seu eu superior, com essa qualidade que você trouxe. E vai respirando, pedindo que essa qualidade se expanda em você. Você sinta a energia dela, como ela é, saindo um pouco de qualquer tipo de máscara que te defenda de se aceitar como uma pessoa com essa qualidade. E vai lembrando que tem um mundo espiritual junto com você. Que você aqui é um reflexo de uma energia espiritual maior, sua também. E que a sua qualidade de eu superior é só um pedaço de uma qualidade espiritual maior e mais ampla. E vai se vendo como reflexo desse mundo maior, que é o que a gente estudou hoje. Eu não sou só isso, só o que está aqui encarnado, só o meu corpo físico que eu consigo ver. Eu existo também no mundo espiritual. E reconheço as minhas qualidades que eu já sinto aqui encarnado como parte de qualidades ainda maiores e mais belas, fazendo a ponte com desse exercício com o que a gente estudou na palestra. E agora vai se lembrando dessa situação onde você usou a agressividade, a submissão, a retirada, como se ela acontecesse a uns 5 passos de distância. E você observa a si mesmo, a si mesma. Observa também se tinha outra pessoa envolvida, como essa pessoa estava. Talvez ela também estivesse reagindo na máscara, na submissão, na retirada. E aí vai pedindo para que essa consciência espiritual maior que você tem te ajude a observar essa situação do ponto de vista espiritual. E aí vai anotando a reflexão que isso traz, no seu tempo, abrindo os olhos. E eu vou dar uma pausa na gravação para que a gente que está aqui ao vivo possa partilhar
que achar importante. Muito bem, terminamos a partilha. Então, eu queria saber de quem está aqui, qual o principal ganho dessa aula para quem está aqui, se quiser compartilhar. O meu foi aquela questão inicial, né? Tipo assim, porque vem muita cobrança e tem hora que eu fico desanimada, eu ainda estou nesse lugar e tudo. E me vem assim, que são muitos degraus, né? Como eu falei, não que eu vá levar isso para um lugar de preguiça, de comodismo, mas para não exigir tanto. Eu ainda estou assim, ainda falta muito ainda para andar. Muito bom. E para você, Francisca, qual o principal ganho? A cada dia eu estou reconhecendo, né, essa agressividade que existe dentro de mim e eu preciso de alguma forma, de alguma maneira, acolhê-la também, né? Porque ela tem um lugar, mas ela não precisa ficar em mim na intensidade que ela se encontra. Vai ser uma forma de agora olhar para ela e começar a exercitar mais a minha bondade. Muito bom. E assim, para o nosso fechamento, eu deixo aqui as últimas palavras do guia. Quem está vendo gravado, se quiser colocar o principal aprendizado nos comentários, coloque. Se precisar de ajuda, me mande uma mensagem, vai ser um prazer auxiliar com alguma dúvida. E para o nosso fechamento, deixo aqui as últimas palavras do guia, que ele diz o seguinte: Agora, meus queridos, já lhes dei o suficiente por hoje. Que todos recebam as bênçãos de Deus e estejam em paz. Trilhem seu caminho com coragem e com o conhecimento de que todos os seus esforços são do maior benefício. Nada que vocês empreendam no domínio espiritual pode dissolver-se ou ser em vão. Nada. Estejam em Deus. E com isso eu agradeço mais uma vez. Semana que vem, sábado, 16 horas no horário de São Paulo, estaremos aqui para a palestra 13, que é do pensamento positivo, jeito certo e jeito errado. Então, deixa eu interromper a gravação aqui.